Agora com a palavra o Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes, que é procurador do trabalho da 24ª Região, foi ex-juiz do trabalho da 15ª Região, nós perdemos um grande juiz e o Ministério Público ganhou um grande procurador, não é? Ex-auditor fiscal do trabalho, bacharel em Direito e Administração de Empresas, pós-graduado em Administração de Sistemas e de Informações Gerenciais, professor da Escola Superior da Magistratura do Trabalho do Mato Grosso do Sul, coordenador no Estado do Mato Grosso do Sul da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, a CONALES, e da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego, o CONAFRET. E é um dos subscritores da ação civil pública que deu origem ao debate que redundou na edição da Lei 12.619 de 2012. Com a palavra o senhor, doutor. Muito obrigado. Eu gostaria, em nome do Ministério Público do Trabalho, de inicialmente agradecer ao presidente do TRT da 15ª Região, Dr. Flávio Cooper, a oportunidade. Gostaria de agradecer imensamente também o convite, o contato inicial feito pelo meu amigo Guilherme Feliciano. Agradecer a gentileza aqui, doutor Edmundo, né, de toda a hospitalidade, contato e vendo pessoas queridas, doutor Lorival aqui, doutor Pancotti, enfim, de certo modo, por essa passagem meteórica que tive a felicidade de vivenciar aqui na 15ª, eu, de alguma maneira, me sinto em casa. E hoje, mais feliz ainda, por ter a oportunidade de tratar de um assunto de capital importância, como bem dito, nesse momento em que a nossa consolidação das leis do trabalho completa 70 anos, nós temos, finalmente, o reconhecimento, e vamos discutir a natureza desse reconhecimento, de um direito fundamental a uma categoria de extrema importância para o desenvolvimento nacional, que são os motoristas profissionais. Eu vou começar por uma abordagem, digamos assim, que antecede um pouco a própria norma, vou focar, sim, na Lei 12.619, mas gostaria apenas de fazer um breve relato para lembrar que as normas são antecedidas pelos fatos. E o que aconteceu em Rondonópolis? Nós fomos procurados por uma senhora, uma esposa de motorista, que se dizia esposa, viúva, na verdade, de um marido vivo, porque o marido, já tomado pelas drogas, não conseguia, enfim, conduzir normalmente a sua vida e o seu relacionamento em família e com os amigos. Fomos às rodovias para tentar, enfim, constatar a veracidade e a extensão daquela situação, e de 100 amostras de urina que coletamos nas rodovias ao longo de uma madrugada, 51 delas apresentavam resquícios de cocaína, com 3% de positividade clínica ao ponto de caracterizar pré-overdose. Fizemos uma segunda apreciação em Diamantino e o índice de pré-overdose subiu para 15%, porque o nível de recusa de fornecimento do material da urina também caiu quando os motoristas perceberam que o Ministério Público, Polícia Rodoviária e Fiscalização estavam ali buscando, enfim, investigar e atuar sobre aquela situação. E, na oportunidade, também coletamos questionários para descobrir qual o nível de exposição à sobrejornada desses trabalhadores. Eu gostaria agora, então, de passar para os senhores algumas informações que, comparativamente 2007 e 2011, que são os dados que coletamos, nós conseguimos perceber um efeito preventivo do próprio debate. Veja, a Lei 12.619 foi editada, e aí a gente vai puxando esse desenrolar histórico apenas em 2012. Mas o que aconteceu de 2007 para 2012? Percebam aqui, principalmente na parte final de acidentes com caminhões e o total, o número total de acidentes aumentou significativamente, mais que dobrou nesse período. No entanto, de modo curioso, a gente percebe que o número de mortos, em termos percentuais, caiu, embora em termos absolutos isso não obrigatoriamente seja verdade, e, em especial, também caiu o número de feridos quando envolvendo acidentes com caminhões. Ora,
essa situação poderia chegar a colocar em xeque a necessidade, então, de uma norma que controle jornadas. Se o próprio debate, de alguma maneira, num cenário onde o número de acidentes, de um modo geral, aumentou, mas no segmento profissional nós tivemos uma redução importante no nível de letalidade, por que será que há necessidade efetiva de controle de jornada? Então, é importante aqui que nós, mais uma vez, para esclarecer, percebam que a participação relativa no total dos acidentes, considerando mortos, acidentados e feridos, veio caindo gradativamente de 2007 até 2011, confirmando a transparência anterior. Então, vejam, o link entre o debate que fazemos aqui e o número de acidentes e mortos pode ser claramente observado nessa comparação com a jornada de trabalho. Então, vejam, em 2012, aqueles que trabalhavam mais de 16 horas por dia, nós tínhamos ali um total de 31% em 2007, caiu para 9% em 2012, o que é bastante preocupante, é claro, mas nós temos aí quase 10%, 1 em cada 10 trabalhadores tendo que trabalhar 2 vezes o módulo normal de jornada, mas nós tínhamos em 2007 31%. Esse número também chama atenção aqui a faixa de legalidade. Em 2007, nós tínhamos apenas 1% dos trabalhadores motoristas, daqueles pesquisados, informando que trabalhavam menos do que 8 horas por dia. E 22% deles hoje informaram, em outubro do ano passado, quando fomos mais uma vez às rodovias, informaram que já trabalham dentro do limite de 8 horas. Então, nós temos, inegavelmente, um efeito preventivo, sim, sobre o debate. Essa questão que ficou por décadas, digamos assim, adormecida, ela passou vindo para a pauta e depois, em 2012, se transformando em lei, mas o próprio debate foi levando gradativamente o setor empresarial a cumprir minimamente os dispositivos constitucionais. Veja, em 2007, nós tínhamos uma positividade clínica de 22%, na época que nós coletamos, volto a dizer, durante a madrugada, 68% dos positivos usando cocaína e 32% utilizando o famoso ribite. Em 2012, esse índice de positividade ele foi de 13%, mas percebam que nós fizemos uma aferição só de 7 da noite até a meia-noite. E isso explica o porquê dos 13%, a gente já vai explicar. Mas veja, o que nos preocupa sobremaneira é a nova composição. Como que esses trabalhadores estão produzindo aquele efeito positivo sobre a queda no número de mortos e feridos? Agora, não se usa mais, percebam, apenas a cocaína. Nós temos 15% desses trabalhadores utilizando um coquetel. Utiliza-se cocaína, anfetamina e metanfetamina, o que torna, obviamente, o efeito sobre o organismo humano muito mais drástico, muito mais severo. E mais, temos um grupo já utilizando barbitúrico, ou seja, quando o cidadão já está viciado, agora ele está tentando dormir, e ele já não consegue mais, aí ele passa a tomar o barbitúrico para poder dormir, porque isso ele já não consegue mais fazer. Então, percebam que, se por um lado nós temos, sim, um efeito muito positivo já do próprio debate, nós temos um agravamento com relação à ingestão de drogas para poder suportar o quê? Para suportar as longas jornadas de trabalho. E esse nexo entre uso de drogas e a jornada de trabalho fica bem demonstrado nessa relação que foi feita, e esse trabalho foi feito pelo Instituto de Perícias da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, na última diligência que fizemos nas rodovias em outubro do ano passado. Percebam que, das 7 horas até as 21 horas, não foi encontrado um motorista sequer utilizando nenhuma espécie de substância. No entanto, a partir das 21 horas, o aumento é exponencial. Então, fica muito claro que o uso de substâncias psicotrópicas, drogas mesmo, está diretamente associado
a necessidade de violar, de alguma maneira, os nossos limites biológicos. Muito bem. E a magnitude dessa questão? Porque estamos aqui para tratar de acidentes de trabalho, não é? Acidentes de trabalho no setor do transporte rodoviário. A gente tem visto, e sempre foi uma grande referência para todos nós, a atividade da construção civil como uma grande atividade em termos de letalidade e também doença ocupacional e doença profissional. Mas percebam que a construção civil perdeu terreno há algum tempo, sobretudo no que toca à letalidade. Desde 2004, nós temos o setor de transporte como campeão de letalidade em se tratando de acidentes de trabalho no nosso país, o que revela o grande acerto do COLEN, do Tribunal Superior do Trabalho, em eleger essa atividade como prioritária para esse ano de 2013. Seria aqui até desnecessário, um tanto metajurídico, mas vejam, o custo de um cochilo. A todo momento, nós somos, infelizmente, surpreendidos, já também deixou de ser surpresa, dada a recorrência de notícias, enfim, relatando tragédias associadas à fadiga do motorista. Essa é de agora, da semana passada, né? Temos aí 5 mulheres, 6 mortos, sendo 5 mulheres e 1 homem, e outros 32 feridos, e outras notícias, sempre habitando o nosso noticiário, dando conta de que nós estamos diante de um fato absolutamente notório, situação que realmente revela um verdadeiro genocídio rodoviário. Nós temos um número de mortos que beira ou chega a números compatíveis com verdadeiras guerras nas rodovias brasileiras. Isso não é um exagero, prova disso que o mundo está preocupado com a questão e o Brasil é signatário de um compromisso perante a ONU, no qual pretende reduzir o número de mortos e feridos em 50% até a próxima década, e vamos ver como isso acontece. Mas a questão é, será que estamos avançando na direção correta? Ou, se há vetores e se todos os vetores apontam na direção da prevenção do acidente e na preservação da vida em se tratando de transporte rodoviário, aí, se houver tempo, a gente vai poder debruçar um pouco mais. Mas, enfim, o que daquele debate lá em Rondonópolis nós temos de concreto se converteu na Lei 12.619. Essa norma, como bem colocado pelo Dr. Narciso, ela é uma norma fruto de um acordo entre partes que, digamos assim, possuem interesses contrapostos, empregados e empregadores. Prova disso é que quem já teve a oportunidade de analisar, de examinar o texto, percebe algumas impropriedades do ponto de vista legislativo. A técnica legislativa não foi a melhor, mas a lei trouxe no seu conjunto, mesmo com os vetos presidenciais, a habilidade, as condições necessárias para eliminar o tripé sobre o qual o atual sistema de exploração nesse segmento se sustenta. E que tripé é esse? O tripé é baseado na baixa remuneração, a remuneração paga por comissão e também o descontrole de jornada. Então, como a norma, a Lei 12.619, atua de modo a prevenir o acidente de trabalho? Ela visa muito mais prevenir do que efetivamente atuar de uma maneira reativa. Vejam, o artigo 2º, inciso 5, é, digamos, o coração dessa norma, que estabelece que a jornada de trabalho e o tempo de direção, e aqui é importante destacar por que de tempo de direção, esse se aplica ao motorista autônomo. Nós temos, como bem colocado também já pelo Dr. Narciso, um segmento onde nós temos uma divisão quase que equitativa entre motoristas com vínculo empregatício e motoristas autônomos. Muito bem, então passa, a partir desse inciso 5, a não haver mais dúvidas quanto à questão da limitação de jornada como um direito, e sendo ele obrigação, claro, do empregador de controlar de modo fidedigno,
Poderíamos aqui discutir, ora, mas aqui elenco uma série de instrumentos e a opção sobre qual instrumento é do empregador. Volto a dizer, é uma norma fruto de um consenso, né? Então, nós, aplicadores do direito, temos que aqui utilizar as ferramentas hermenêuticas necessárias para alcançar o objetivo da norma, portanto, empregar uma interpretação teleológica sempre focado no elemento controle fidedigno. Muito bem. Outro ponto que contribui para a prevenção, incerto na Lei 12.619, o estabelecimento de intervalos de descanso, também já referido, 30 minutos a cada 4 horas, que a Câmara hoje estuda elevar para 6 horas, depois a gente vai discutir isso. E o intervalo interjornada de 11 horas, também para o motorista autônomo. Então, perceba que temos alterações na CLT, o 235C, parágrafo 3º, e temos também o 67A, parágrafo 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, portanto, alcançando tanto empregados quanto autônomos. Controle, prevenção e tratamento de álcool e drogas, previsto no 235B, 7º. Muito bem. Aqui, como dito também pelo Dr. Narciso, esse dispositivo é de capital importância e deve sofrer também, deve ter uma atenção especial na sua aplicação, porque não poderíamos imaginar que o motorista que foi, digamos, penalizado pelo sistema, nós temos um sistema opressor, e foi levado realmente ao vício nas drogas, seja depois penalizado com a justa causa, sendo constatado o seu vício. Então, entendemos aqui que a obrigação, e aqui são deveres do motorista, de se submeter ao programa, a essa obrigação equivale também o direito de ser tratado, caso constatada a presença realmente do vício. Também o relatório discutido na Câmara muda essa lógica para dizer que, sim, se daria aso à dispensa por justa causa uma eventual constatação do vício. Mas, ao final, diremos como estamos atuando no Congresso Nacional, debatendo essas questões na CEMOTOR, a comissão especial que trata das mudanças já em face da Lei 12.619. Outro ponto importantíssimo, que desfaz e atua sobre aquele tripé que referimos, é a vedação da remuneração por comissão como regra. O texto, inclusive, é inspirado no direito comparado, ele permite ainda o pagamento por comissão em situações excepcionais, né? Aquelas situações, sobretudo, quando o motorista atua muito mais no setor urbano e, portanto, não há uma situação de risco para ele próprio e para a sociedade, para com o pagamento por comissão não chega a gerar. Então, ele já tem, naturalmente, uma jornada fixa, o que, portanto, afasta o risco. Mas a regra passa a ser, não se paga mais por comissão. Então, não se pode mais criar aquele elemento econômico que leva o trabalhador à autoexploração. Oneração do tempo em fila. Uma realidade recorrente nesse segmento, em especial nos estados produtores de commodities, soja principalmente, milho, são as longas filas, e a gente observa aqui também no estado de São Paulo, nos portos. Então, nós temos grandes filas nos embarcadores, que vão receber esse soja, esse milho, para beneficiamento, e temos grandes filas depois que o farelo, o óleo, enfim, vai embarcar para o mercado externo e acaba afunilando nos nossos portos. E como que até pouco tempo acontecia, e ainda continua acontecendo, com relação a essa situação? Veja, o motorista embarca numa fazenda, se dirige até uma embarcadora, uma empresa que vai processar, digamos, o soja, e ali, em especial na safra, aquela empresa não consegue dar vazão a todo aquele material, todo aquele produto que está nos caminhões. Ela tem uma capacidade de produção, e isso gera uma grande fila. E como nós não temos no Brasil silos suficientes para que esse trabalhador, esse motorista, descarregasse e a indústria processasse segundo a sua capacidade de produção, as empresas
simplesmente mantém esses trabalhadores na fila ao longo das rodovias sem a menor condição ambiental e o trabalhador não recebe absolutamente nada por isso. É assim que acontece, é um tanto cruel. Na verdade, nós temos a prática do empregador oferecer um adiantamento que depois no holerite consta como diárias, mas é um adiantamento, e ele tem que tirar do próprio bolso o custeio da alimentação e do seu repouso. O que a lei fez? A lei criou a figura do tempo de espera. Essa figura do tempo de espera ela é muito importante porque ela acaba gerando uma pressão muito grande, inclusive das próprias transportadoras, sobre essas empresas embarcadoras, porque a lei onerou. Ela acresceu um percentual de 30% mais o salário hora normal durante esses períodos de espera. Há dúvidas com relação à constitucionalidade desse percentual e também da sua natureza indenizatória. Mas percebam que, como dissemos, o fato social precede a norma. E o fato social é extremamente perverso e a norma atua positivamente sobre esse aspecto. A aplicação, essa situação também, o artigo 9º da norma, é extremamente importante, que ele determina a aplicação transversal das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho a todo o ambiente de trabalho. Então, aquele pátio da embarcadora, no qual o trabalhador vai ter que parar e, enfim, aguardar o descarregamento do seu produto, ele deverá agora e já deve observar o que prescreve, o que preconizam as NRs, em especial 24 do Ministério do Trabalho. Muito bem. E qual o elemento central dessa norma, sem o qual não haveria possibilidade de consistência lógica da lei? Está previsto lá no artigo 67A, não da CLT, está dentro do Código de Trânsito, no seu parágrafo 7º, que cria a corresponsabilidade dessas embarcadoras pela verificação, pela fiscalização do gozo do intervalo interjornada. E por que esse é o elemento central? Porque, como já dito, nós temos um mercado composto por trabalhadores com vínculo e sem vínculo de emprego. E todos eles se dirigem às embarcadoras. Mas quem são as embarcadoras, né? Eu estou falando de commodities, mas vejam, a Fiat é uma embarcadora. A Walmart é uma embarcadora. Né? Nós temos embarcadores em todos os setores. Os grandes distribuidores e produtores de produtos, sejam eles voltados para o mercado interno ou externo, são embarcadores. Então, quando eu digo que, de um modo geral, todos os transportadores, sejam eles empregados ou autônomos, acabam passando pelos embarcadores, essa é uma verdade inerente ao sistema de transporte brasileiro e do mundo. Então, esse dispositivo, o parágrafo 7º do artigo 67A, é realmente central. E no relatório que está sendo proposto na Câmara, aquele permitirá ou ordenará é reduzido apenas para ordenará. Então, hoje, o embarcador não pode permitir, muito menos ordenar, que o motorista deixe o seu pátio se ele não descansou. Se o relatório passar, ele fala, eu não posso ordenar. Mas se ele quiser seguir viagem, é problema dele. Então, também estamos trabalhando isso na Câmara dos Deputados. Esses elementos, eu diria, que acabamos de falar, eles são centrais. Mas eu gostaria de chamar um aspecto, até porque estamos num seminário científico, a um detalhe importante. O artigo 2º, inciso 5, da Lei 12.619, sob o nosso ponto de vista, ele possui efeitos meramente declaratórios e não constitutivos de direito. Isso tem implicações práticas importantes. Por quê? Porque todos os senhores, ou boa parte dos senhores magistrados, possuem causas versando sobre horas extraordinárias de motoristas e tratando de períodos que antecedem, eventualmente, a edição da Lei 12.619. Então, o questionamento que fica, ora, será que apenas o período posterior à edição da norma seria cabível à condenação? Tratando aqui, vamos trabalhar com a hipótese sem rastreamento de satélite, que é aquela que
até a edição da lei realmente acabava conduzindo à improcedência do pedido. Ora, a questão que se coloca é a seguinte: a Lei 12.619, ela criou um direito ou ela apenas reconheceu que o controle de jornada ele é possível, ele é execuível? Por quê? Porque o direito já existia. Nós já temos o direito esculpido na Carta Magna, no artigo 7º, 13, desde 1988. O que a norma veio dizer e afastar, na verdade, foi a exceção infraconstitucional do artigo 62, apenas isso. E uma lei, é bom que se lembre, não pode tornar, não tem o condão de tornar o que era impossível, possível, por uma questão óbvia. Então, o que a lei fez, nada mais, nada menos, foi trazer segurança jurídica para uma controvérsia que estava habitando o mundo dos fatos. Defendemos, portanto, que o dispositivo possui caráter meramente declaratório e a implicação é bastante importante com relação às lides pendentes que versam sobre períodos pretéritos à inovação normativa. Dr. Narciso defendeu aqui a responsabilidade subjetiva em se tratando da atividade de transporte. Com todo respeito ao entendimento, muito bem defendido, o Ministério Público entende de modo diverso. Entendemos que a responsabilidade civil vem experimentando uma evolução doutrinária e também, enfim, legal, inclusive, e jurisprudencial, caminhando no sentido de reconhecer, sim, a regra ainda como responsabilidade subjetiva, mas de modo bastante permeável às hipóteses de responsabilização objetiva. A regra, como já disse, está lá no artigo 7º, 38, né, sim, estabelecendo a responsabilidade subjetiva. Mas aqui nós temos algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração. Não há inconstitucionalidade, pensamos, em vislumbrar a responsabilidade objetiva, até porque o caput do próprio artigo 7º esclarece que estamos diante de um rol de direitos mínimos, né, que vem, o entendimento que vem ao encontro do princípio da proteção. Ademais, aliado a isso, nós temos ali questões e acidentes de trabalho geralmente envolvendo o meio ambiente de trabalho, que também traz, em se tratando de meio ambiente, a responsabilização, nesse caso, geralmente, até por imposição constitucional, é também de natureza objetiva. E temos, finalmente, a inovação do artigo 907, parágrafo único, e aí vem o questionamento. Ora, mas não se aplica às relações de trabalho? Por essas razões, entendemos que sim. O questionamento, na verdade, ele vem no sentido de verificar se a atividade de transporte ela oferece um risco, digamos, mais acentuado ao motorista do que aquele que normalmente pega a estrada e vai dirigir, vai fazer a sua viagem, por exemplo, até com a família. Todo mundo que vai, obviamente, dirigir, ele está exposto a riscos. Isso é um fato. O questionamento é saber, será que o motorista está exposto a um grau de risco idêntico ou abaixo da média normal? Porque todos sabemos também que, para caracterizar uma atividade como atividade de risco, nós temos que ter um risco acima daquele risco médio. Mas temos ainda algumas questões interessantes. Aqui o Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, um notável jurista, nos oferece, inclusive, uma ferramenta objetiva para analisar isso. Nós temos hoje algumas aferições no âmbito da Previdência Social que nos indicam com certa segurança a verificação se determinada atividade seria ou não de risco. E no caso da atividade de transporte, não apenas aqui nas tabelas sugeridas pelo Dr. Geraldo, mas também no Código Nacional de Atividade Econômica, a atividade de transporte vem como grau de risco máximo. Mas percebam algumas peculiaridades, eu gostaria de chamar a atenção, algumas peculiaridades também normativas para o segmento de transportes. O Código de Trânsito brasileiro, ele já traz a responsabilização objetiva expressamente apontada nos seus parágrafos 2º e 3º do artigo 1º. Eu vou aqui fazer uma breve leitura do parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem
objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução, manutenção e etc. Bom, aí vem o seguinte questionamento. As empresas transportadoras ou as embarcadoras fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não fazem. Quem faz? Faz CONTRAN, DETRAN e assim por diante. Ora, se não fazem, então não estamos aqui vinculando as empresas por esse dispositivo. É verdade, o alcance pelo próprio dispositivo não é tão longo. Mas será que as empresas, e eu gostei muito do enfoque dado na apresentação anterior, da função social da propriedade, a função social da empresa. E percebam, voltando apenas aqui, que nós temos um bem jurídico transindividual muito importante, esculpido no parágrafo 2º, que diz o seguinte, que o direito seguro, o direito a um trânsito seguro é um direito de todos. É um direito de todos. E cabe a todos os componentes, todos aqueles que fazem uso do trânsito, garantir para que esse direito seja observado. Então, percebam que, se nós associarmos esses dispositivos aos dispositivos de caráter geral, da responsabilidade social da propriedade e também da responsabilidade da função social do próprio contrato, que também transcende a figura dos contratantes, é fácil, sim, concluir que as empresas transportadoras devem velar pelo bem jurídico trânsito seguro. E aí vem o questionamento. Se a empresa exige que o seu motorista trabalhe por 16 horas, estaria ela cumprindo a sua função social? Estaria ela observando a conduta adequada para preservar o bem jurídico trânsito seguro? Para nós, parece bastante evidente que não. As peculiaridades fáticas dessa atividade também reforçam essa conclusão. Vejam, nós temos o motorista, até pela frequência, claro, exposto a um risco acentuado de se envolver num acidente. A atividade, hoje, como já dito, é a com maior nível de letalidade em termos comparativos, superando, inclusive, a construção civil em se tratando de acidentes de trabalho. O empregador, e isso, seja até o empregador e o próprio motorista, vamos admitir, absolutamente diligentes, dormindo e descansando. Ora, se ele pode ser envolvido em um acidente por falta de diligência de terceiros. O ambiente em si é inseguro. E mais, nós temos ainda não apenas cargas perigosas, nós temos o roubo de cargas, que expõe o motorista a riscos de vida. Diante de tudo isso, eu gostaria, mais uma vez, eu vejo que o nosso tempo já está esgotando, né, não é, doutor? Mas eu vou acelerar um pouquinho, porque me parece que são pontos importantes, sobretudo para magistrados, né? Também para nós, procuradores, enfim, operadores de direito. Veja, se eu estou lidando com um segmento no qual nós temos a figura do autônomo e temos a figura do empregado, temos a questão ambiental permeando também o ambiente de terceiros, dali onde transitam esses motoristas, será que nós teríamos competência material para tratar de lides, discutindo assuntos pertinentes à aplicação dessa norma? Será que poderíamos julgar ações que visem adequar pátios de embarcadoras, alfândegas, instalações portuárias, ao determinado pela ANR, um dispositivo que está no Código de Trânsito Brasileiro e não dentro da CLT? Será que nós teríamos competência para apreciar uma lide que viesse debater um acidente de trabalho envolvendo um autônomo e não um motorista empregado? E ações que visem compelir as embarcadoras a cumprir a sua obrigação de fiscalizar o intervalo interjornada, que é a questão nuclear da norma? Nós afirmamos positivamente. Positivamente, porque o Supremo, na sua súmula 736, se não me falha a memória, já assentou o entendimento, sedimentou o entendimento de que, sim, compete à Justiça do Trabalho debater questões envolvendo o meio ambiente do trabalho, e todas essas questões das quais falamos tratam de meio ambiente do trabalho.
né? O nosso próprio artigo 114, é claro, tanto no caput, em ter aberto, após a emenda 45, a competência para tratar não apenas de relação de emprego, mas também de relação de trabalho, e temos a reparação civil expressamente referida também no rol do nosso artigo 114. Então, entendemos que, sim, cabe a nós, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, provocar o debate e resolver a questão. Então, apenas para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: a Lei 12.619, embora ela esteja sendo muito atacada, ela já trouxe grandes contribuições para a sociedade, em especial para o segmento de motoristas. Mas nós precisamos chamar para nós mesmos, não apenas as transportadoras, não apenas os próprios motoristas, mas, penso eu, principalmente para nós, operadores do direito, a responsabilidade de tornar efetivo esse bem jurídico, trânsito seguro, de tornar efetivo o bem jurídico de preservação da ocorrência de acidente do trabalho. E lembro que hoje nós estamos passando por um momento histórico no qual a sociedade já não tolera mais, já está inquietada, na verdade, pela eventual, não leniência, mas, enfim, quando se espera dos poderes do Estado uma determinada solução para problemas sérios que acometem toda essa sociedade. Penso que temos, na condição de procuradores, na condição de juízes, também na condição de empresários e empregados também, que dar a nossa contribuição efetiva para que esse genocídio rodoviário que continua acontecendo encontre um ponto final. Gostaria, por fim, de agradecer mais uma vez, doutor Edmundo, a oportunidade, e me coloco à disposição, mas imagino que não haverá debate. Enfim, agradeço de coração, em nome do Ministério Público e meu nome próprio, essa oportunidade de estar falando a vocês. Muito obrigado. Agradecendo aos palestrantes, ilustres colegas, não é, os debates que foram trazidos aqui, que no fluxo e refluxo das ondas certamente surgirá algo muito melhor para o trabalho, para o caminhoneiro, não é, doutor? Seguro. Nós temos, fazendo folder para distribuir nos pedágios, uma série de atividades. O que eu gostaria de falar, agradecendo muito os participantes, mas outro tema. Existem na sacola de vocês uma pesquisa de opinião. Se eventualmente alguém não vier amanhã, ou alguém tiver algum... Preencham a pesquisa hoje. Por favor, nós temos um coquetel agora, coquetel inclusive sem álcool para o motorista da rodada, não é? Porque a direção segura também faz isso, um dirige, o outro não bebe. Então, preencham essa pesquisa de opinião para que a gente saiba dos novos eventos, dos palestrantes, da qualidade dos palestrantes, excelente, não é? O apresentador vocês podem deixar de lado, colocar os temas, eventualmente, se vocês querem debates, se vocês querem perguntas, que a gente mude a formatação. Hoje nós tivemos o sofá, tivemos uma série de novas, o vídeo gravado, né? Mudamos o local de lá, voltamos aqui para Paulínia, para que a gente possa, para as próximas edições, assim o fazer. Bom, declaro então encerrado este painel, até porque nós temos também uma outra surpresa, logo em seguida, pelo nosso mestre de cerimônia.